Capítulo 5, parte 4. As duas fontes da persona. Jung encontrou duas fontes da persona. De acordo com as condições e os requisitos sociais, o caráter social é orientado, por uma parte, pelas expectativas e demandas da sociedade, e, por outra, pelos objetivos e aspirações do indivíduo. A primeira, as expectativas e demandas do meio, inclui requisitos tais como ser um certo tipo de pessoa, comportar-se apropriadamente de acordo com os costumes sociais do grupo e, com muita frequência, acreditar em certas proposições sobre a natureza da realidade, como, por exemplo, aceitar ensinamentos religiosos. A segunda fonte inclui as ambições sociais do indivíduo. Para que a sociedade esteja apta a influenciar as atitudes e o comportamento de uma pessoa, esta deve querer pertencer à sociedade. O ego deve estar motivado para aceitar as características e os papéis da persona que a sociedade requer e oferece, pois, caso contrário, serão pura e simplesmente evitados. Não haverá identificação de nenhuma espécie. Um acordo deve ser estabelecido entre o indivíduo e a sociedade para que a formação da persona se firme e consolide. Se assim não for, o indivíduo viverá uma vida isolada às margens da cultura, para sempre uma espécie de adolescente inquieto e ansioso no mundo adulto. Isto é muito diferente do rebelde heróico que traça o seu próprio caminho e ignora as normas sociais. Esse é uma outra espécie de pessoa, a qual é oferecida por todas as sociedades e grupos. Existem muitos papéis a desempenhar. De um modo geral, quanto mais prestigioso é o papel, mais forte é a tendência para identificar-se com ele. As pessoas não se identificam usualmente com papéis desempenhados por pessoas de uma classe inferior, como garis ou porteiros, ou mesmo com papéis de classe média, como gerentes ou superintendentes. Se porventura o fazem, é na grande maioria das vezes de um modo jocoso. Esses empregos têm seu próprio valor e dignidade, mas não sugerem papéis para exibir orgulhosamente em sociedade, e a tentação para identificar-se fortemente com eles é mínima. A identificação com o papel é motivada, de um modo geral, pela ambição e aspiração social. Por exemplo, uma pessoa que é eleita para o Senado dos Estados Unidos adquire um papel com elevado valor coletivo e enorme prestígio. Com ele vem fama, honrarias e grande visibilidade social, e o indivíduo que é senador tende a fundir-se com seu papel, até o ponto de desejar ser tratado por amigos íntimos com manifesto respeito. Foi noticiado que após a eleição de John Kennedy como presidente dos Estados Unidos, até os membros mais íntimos de sua família o tratavam como senhor presidente. No filme autobiográfico de Ingmar Bergman, Fanny e Alexander, um rapazinho foi mandado a ir viver na casa de um bispo horrível e desaforado, que não é só um homem emocionalmente distante e frio, mas, além disso, está também profundamente identificado com a persona religiosa. Numa cena do filme, mostra-se o bispo dormindo. No sonho, ele se esforça por rasgar uma máscara que não consegue desprender, até que, por fim, arranca a máscara, mas junto com ela vem também o próprio rosto. O ego do bispo está profundamente fundido com a persona do bispo, porque esse papel garantiu suas aspirações pessoais na vida. Um bispo é, sem dúvida, uma pessoa de alta posição na sociedade. A médicos, militares e figuras da realeza são concedidas personas que atraem forte identificação. E, no entanto, em seu pesadelo, o bispo tenta remover a máscara de seu rosto. Por quê? A relação entre ego e persona não é simples, por causa dos objetivos contraditórios desses dois complexos funcionais. O ego movimenta-se de um modo fundamental, no sentido da separação e da individuação, no sentido da consolidação de uma posição, primeiro que tudo, fora do inconsciente e depois também algo fora do meio familiar. Há no ego um forte movimento para a autonomia, para uma egoidade, que possa funcionar independentemente. Ao mesmo tempo, uma outra parte do ego, que é aquela onde a persona ganha raízes, movimenta-se
movimenta-se na direção oposta, no sentido do relacionamento e adaptação ao mundo dos objetos. Essas são duas tendências contrárias dentro do ego. Uma necessidade de separação e independência por um lado, uma necessidade de relacionamento e de participação por outro. O desejo radical do ego de separação/individuação está frequentemente radicado na sombra, por ser tão ameaçador para a vida do grupo e o bem-estar do indivíduo. Do ponto de vista objetivo, todos precisamos de outras pessoas para sobreviver física e psicologicamente. O movimento do ego no sentido da relação e da adaptação ao meio atual, buscando assegurar a sobrevivência, oferece à persona a oportunidade de adquirir influência e predomínio. E isso passa então a ser a autoapresentação de uma pessoa ao mundo.